Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vim falar pra vocês todos os 5 livros que eu li agora em maio. Nossa, essa câmera tá muito suja. Tá, eu acho que agora tá melhor. Bom, em maio eu finalizei 5 livros, o que eu achei super bom. Eu acho que eu tive ali um misto de gêneros, um misto de notas e principalmente eu acho que foi uma experiência muito boa porque eu finalizei em maio querendo ler mais. Fazia muito tempo que isso não acontecia, então a gente tem que comemorar. O começo de maio não foi muito bom. Eu passei quase que a metade primeira de maio não lendo quase nada. Ou praticamente nada, assim. Eu acho que eu fui ler alguma coisa, de fato, já era dia 14. Então, assim, demorou um pouco pra ler algo. Mas o primeiro livro que eu finalizei foi As Crônicas de Spiderwick. Ai, eu precisava tanto ler esse livro. Esse aqui é um livro de conforto pra mim. Aqui a gente encontra os 5 livros originais das crônicas, todos compilados em um só. E aqui no final a gente tem uma parte muito massa, que são várias ilustrações feitas por artistas diferentes sobre a saga. Porque, na verdade... e aqui... essa daqui foi minha parte favorita, assim, de ler, porque como eu já li as Crônicas de Spiderwick, as Crônicas de Spiderwick fizeram parte da minha infância, eu lia e relia esses livros, eu era apaixonada. E aqui no final tem as explicações do ilustrador, porque que ele fez alguma ilustração de alguma forma, porque ele retratou algum personagem de alguma forma. É muito legal, porque assim, As Crônicas de Spiderwick é um livro da Holly Black, em parceria com o Tony de Terlizzi. E assim, basicamente teve algumas cenas em que a Holly escrevia e ele desenhava, e outras cenas que ele desenhava e a Holly fazia uma cena em cima disso. Então é muito legal essa parceria. No final das contas foi bem legal ter lido tudo de uma vez. Eu acho que eu nunca tinha feito isso assim, um atrás do outro, dessa forma, tão intensa, porque eu acho que eu li esse livro em menos de uma semana, assim, tipo, eu comecei a ler ele pela parte aqui final, em que mostra as ilustrações, só que assim, a história mesmo eu li em menos de uma semana, super rápido, uma atrás da outra, e foi bem legal porque é uma história contínua, sabe? É uma história assim, o final de um livro já é o começo de outro, assim, se passa tudo em poucos meses, assim, toda a história. Então é bem legal a gente poder acompanhar isso. Essa edição tá belíssima, capa dura, olha que legal, é holográfica. E, bom, Sara, você tá falando sobre esse livro já faz tanto tempo e sobre o que ele é. As Crônicas de Spiderwick é um livro de fantasia infanto-juvenil que vai contar a história dos irmãos Grace, que vão aqui pra mansão Spiderwick, que é de a tia-avó da mãe deles, depois que os pais se divorciam. Então o pai deles sai de casa e eles acabam saindo de Nova York pra ir morar no campo, depois de alguns problemas, principalmente que um dos gêmeos aprontaram, né? Aqui a gente acompanha a Mallory, que é a irmã mais velha, daí o Jared e o Simon são irmãos gêmeos. A Mallory deve ter uns 12, 13 anos e o Simon e o Jared devem ter uns 9, 10. Então, assim, eles são bem crianças mesmo. E é muito legal, porque, assim, eles têm aquela implicância, assim, de irmãos, mas, assim, eles se unem muito pra fazer essas coisas acontecerem, né? Derrubar esses monstros que estão assolando aqui essa mansão, porque o que acontece? Eles se mudam pra essa mansão e eles começam a ver que tem algumas coisas de errado. E o Jared, principalmente, que ele é um irmão gêmeo problemático, ele começa a perceber que não tá normal. Então, um dia ele encontra um guia de campo que foi escrito pelo pai da tia-avó deles. E esse pai, assim, dessa tia-avó, ele fez todo um desenho de vários monstros que habitavam esse terreno. E ele começa a enxergar esses monstros e a lidar com esses monstros e a lidar com animais fantásticos. E é muito interessante, aqui existe todo um mistério da família dele, que esse pai dessa tia-avó desapareceu. Então, existem várias relações com a própria realidade dele, né? Que o pai dele simplesmente foi embora. Então, é uma história, assim, muito legal. Eu acho que fala muito sobre magia de uma forma inusitada, sabe? É sempre uma aventura, é sempre um mistério. E, assim, coisas estranhas acontecem. Existem assassinatos aqui, eu não lembrava disso. Mas existem assassinatos. Eu lembrava que eu tinha muito medo do último livro, quando eu era pequena. Mas eu não lembrava por quê.
é porque tem um monstro grandão e porque tem muitos assassinatos. Então, é interessante, assim, ver essa perspectiva na visão de uma criança, né? Porque, claro, foram seres mágicos, mas o quanto seres mágicos também não são seres, né? Não impacta a morte, né? Então, foi um livro muito bom. Gostei muito de reler ele, foi um aconchego. Não tava muito legal no começo de maio, então esse livro com certeza me ajudou bastante. E eu dei, assim, um total de 4 estrelas pra essa releitura. Foi uma experiência muito gostosa e eu recomendo pra todo mundo que gosta de um pouco de magia. E, assim, uma magia um pouco mais reconfortante. Não porque os seres aqui não são malignos ou porque as coisas aqui são mágicas no sentido bom, porque não necessariamente é isso, mas porque aqui a gente vê muita união da família e sempre assim, pra vencer o mal, eles têm que estar juntos, sabe? Então, querendo ou não, eles têm que se unir. E eu acho que nesse processo de união, eles vão, tipo assim, sarando algumas feridas e reconstruindo o que é o ideal de família pra eles, sabe? Depois desse processo dolorido. Muito bonito e gostei muito dessa releitura. Outro livro físico que eu li, infelizmente, não foi tudo isso, que foi A Filha do Dr. Moreau, da Silvia Moreno Machado. Li ano passado, Gótico Mexicano dela, e tinha gostado. Mas, gente, esse aqui, eu comecei a ler, eu falei, não, vai ficar melhor. Daí eu cheguei numa parte que, assim, apareceu um mistériozinho, eu falei, tá, eu acho que pode ser isso, mas eu vou ler pra ver se não é isso, porque se não for, vai ser melhor do que eu tô imaginando, sabe? E, assim, ele só ia de ladeira abaixo, assim, só ia piorando, piorando e piorando, e claro, que o que eu achei que era a história ali na página 60 foi a história. E assim, ai que decepção, sabe? Esse daqui é um livro que é um reconto de um clássico da literatura, que é A Ilha do Dr. Moreau, que nesse clássico a gente encontra a história de um náufrago que vai para uma ilha, que é a Ilha do Dr. Moreau, e que esse doutor, ele é um médico maluco, sabe? Aquele trope do cientista maluco? Ele é um cientista maluco que faz experimentos com animais híbridos, então ele vai juntando animais e tal, e vai transformando em novas espécies, assim. Darwin teria adorado ver o que estava acontecendo, principalmente Lamarck. Mas, assim, esse livro aqui, ele vai fazer um reconto a partir da experiência do ponto de vista da filha do Dr. Moreau, que nessa história tá em Yucatán, no México, em 1800 e pouco. E o outro ponto de vista é de um cara que foi contratado pra ser, tipo, o faz tudo da fazenda, que é um britânico, assim, que tá todo endividado e tal, e tá ali pelos seus motivos próprios egoístas. E, assim, não vale a pena. Gente, não vale a pena. Ó, primeiro que, assim, meu livro veio machucado, então, enfim. Mas não vale a pena ler esse livro, não curti. Não tem, assim, não é uma história, assim... No começo você já sabe o que vai acontecer, sabe? Tipo assim, no começo você já sabe o grande plot twist, que quando foi anunciado o plot twist, eu fiquei, demorou, sabe? Demorou. Ai, gente, desculpa. Mas assim, ai, que boba. Enfim, mas é isso, sabe? Foi uma história bem que me deixou assim, bem, li, achei que iria encontrar um arco-íris no fundo do pote, porque o pote estava vazio, mas não tinha nem arco-íris, nem nada no pote. Então, sei lá, pra mim não valeu a pena. Não valeu a pena. Não. Aí um dia eu tava na casa do Gui, assim, tipo, meio sem fazer nada, e acabei pegando um livro dele, que é O Cair da Noite, do Isaac Asimov. É um conto do Isaac Asimov, que vai trabalhar uma premissa de que o que aconteceria se em um mundo as pessoas não soubessem o que era noite e que a noite aparecesse a cada 2000 e poucos anos. Como que seria a mitologia desse lugar? O que seria esperado da noite? Como que seria a reação das pessoas com a escuridão e com as estrelas? Aqui os personagens, eles nunca se depararam com a escuridão. Tipo assim, sempre quando tava um pouco escuro, na verdade não era escuro, sabe? Porque era um planeta que tinha vários sóis, só que aos poucos os sóis foram morrendo, assim. E ali
chegou o momento da noite, tem toda uma religião que vai esperar por esse momento como se fosse o grande arrebatamento, e as pessoas começam a entrar em desespero por conta da noite. É um conto, assim, curtinho, então não vou falar muito mais sobre isso, mas é interessante, uma perspectiva diferente sobre uma proposta inusitada, sabe? Eu acho que aqui, apesar de não ter sido a minha escrita favorita do Asimov, ainda assim foi uma mostra muito boa sobre como o Asimov escreve super bem e como ele é muito talentoso como escritor, porque não são muitos os autores que conseguiriam, com uma premissa tão assim, diferente e vaga, construir algo tão interessante, sabe? Me deu aquele pulguinho atrás da orelha pra pegar Asimov agora pra junho, então com certeza foi uma ótima experiência. Dei prosseguimento à leitura de outro conto de uma coleção que eu tô lendo pelo Kindle e eu li esse mês, What the Dead Know. Essa coletânea toda vai brincar com alguns elementos de terror e de suspense, que a coletânea é Into Shadow. E nesse conto, aqui a gente vai encontrar a história de dois farsantes que estão ali, tipo, viajando em busca de enganar pessoas e para conseguir dinheiro. Ele se disfarça, assim, como se fosse de um cara muito místico que fala com os mortos, e ela como uma estrangeira sensual, que é ajudante dele, sabe? Que não fala a língua inglesa. Mas os dois são do sul dos Estados Unidos e eles estão, assim, no norte, pelo que entendi. E daí eles estão a caminho de uma escola católica, ou tipo assim, se não é católica, ela é religiosa, tipo como se fosse um internato pra garotas, em que daí, tipo assim, o objetivo, isso daí, assim, é uma história como se fosse, assim, no começo do século passado, sabe? E daí, assim, o propósito dessa escola, desse internato, é ensinar as garotas a serem boas esposas, boas donas de casa, enfim. Daí eles estão lá, assim, preparados para enganar uns trouxas, e tem ali um mistério, porque a filha da dona do internato sumiu, e ela quer saber o que aconteceu. E uma das grandes apresentações que eles fazem é que eles falam com os mortos. Mas eles usam sempre coisas muito genéricas, muito... Só que dessa vez alguma coisa muda. E é muito legal. Me deu uma vibe um pouco de A Outra Volta do Parafuso, assim, me passou um pouco essa vibe em alguns momentos, mas principalmente me deu uma vibe de Bly Manor, que é a adaptação de Outra Volta no Parafuso. Eu acho que foi sensacional, tem aí uma pegada um pouco feminista e foi gostoso, sabe? Aquele conto assim que você não consegue parar de ler, então foi gostoso. E por fim, também no Kindle, eu acabei lendo esse mês Madame Bovary. Nossa, que legal, que experiência maravilhosa. Eu peguei no Kindle a edição da Antofágica porque essa edição que eu tenho aqui em casa, ela é português de Portugal. Então, da Antofágica tava bem mais digestiva e bem mais gostosa de ler. E assim, cara, que experiência! Madame Bovary vai contar a história do Sr. Bovary, que é um cara, assim, que a gente conhece a história dele desde quando ele é criança, que o pai dele era um cara, assim, meio abusivo e que gastava todo o dinheiro, assim, não era um cara que se preparava muito, a mãe dele era uma pessoa mais reservada. E eles ensinaram o Charles Bovary a ser, assim, tentar sair dessa vida. E acabou que ele foi incentivado a ir para a escola de medicina, ele se tornou médico, enfim, ele se casou com uma mulher, ele logo se tornou viúvo, e ele conhece daí a nossa Madame Bovary, a nossa futura esposa, né? Que quando ele conhece ela, é uma mulher assim, tímida, é uma jovem mulher que mora com o pai, que é viúvo, e ela assim, ela é tímida, mas ela ao mesmo tempo, ela tem alguns comentários assim mais sagazes, e ele começa a se apaixonar por ela, e eles se casam, e a gente começa a conhecer a Madame Bovary. Porque até o momento do casamento a gente quase não tem, assim, uma perspectiva sobre ela, a não ser pelos olhos do Charles. Mas ali, a partir do casamento, a gente começa a ver o ponto de vista dela e as coisas mudam. Porque a gente vê que Charles tem uma visão completamente diferente da Madame Bovary. Porque ela é uma pessoa cativante, ela é apaixonante, ela é bem estudada, ela foi
bem instruída para ser uma boa esposa. Só que a gente vê, assim, que ela tem os seus motivos, né? Ela é uma pessoa, assim, muito melancólica, mas também muito melancólica por ser melancólica, sabe? Pra se parecer melancólica porque ela acha que é bonita ser melancólica, sabe? Me lembra aquele meme. Não tenho nada contra quem tem depressão, porque eu acho muito fofinha, descolado e muito chique quem tem depressão. Mas, por enquanto, não tenho, tá bom, gente? Eu posso ter daqui pra frente, porque eu acho descolado. Se a Madame Bovary, ela existisse no século XXI, ela ia ser uma Tumblr Girl que é depressiva, fuma cigarros e escuta Lana Del Rey, principalmente Ultraviolence. Mas assim, mais pelo atrativo de se parecer uma mulher triste e submissa e que ama muitos homens, do que necessariamente por ter uma vontade de amar muitos homens, sabe? Ela é aquela pessoa que ama o romance e não necessariamente ama a pessoa. Então, assim, ela ama ser amada e ela ama ser desejada e ela busca isso incessantemente, o que vai levando ela para uma espiral até que o fim acontece o que aconteceu e, claro, surpreendente, mas também bem dramático, bem romance e que delícia, sabe? É um livro cheio de fofoca, a gente percebe, assim, todas as artimanhas da Madame Bovary e a gente vai percebendo também, tipo, o quanto o marido dela também gosta de ser enganado, porque ele é muito... Ele não pode ser tão tapado assim, sabe? Mas, enfim, é uma história sobre traição, romance, mas principalmente sobre o desejo de ser enxergada como algo além de uma esposa. Ser enxergada como uma mulher, ser enxergada como um objeto de desejo. Enfim, muito bom. Eu achei super interessante, foi um dos melhores clássicos que eu li. Sabe assim, no sentido de que não parecia um clássico, sabe? Então, mas é isso. Essas foram as minhas leituras do mês de maio. Queria ter lido muito mais, mas, de novo, fui enganchar na leitura, já era metade do mês, então o tanto que eu li, eu tô bem orgulhosa. Espero que vocês tenham tido um ótimo mês de leitura e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!